Mais um Saideira Podcast no ar. Ai de mim, que calor da moléstia, rapaz. Esse Corinthians não ajuda, a vida também nunca esteve tão onerosa e difícil. Em todo caso, aqui estamos. Augusto Souza, boa noite, querido. Boa noite, André. Como é que você tá? Tô bem, cara, tô bem. É Podia mesmo? reclamar aqui, falar uns 15 problemas, mas eu não vou encher o saco da nossa audiência, né, cara? De jeito nenhum, eu já faço isso. É verdade, tem isso, Muito. tem razão. Você tá bem, cara? Tô sim. Ô, esse tossim foi meio forçado. Falou, não, eu tô bem, essa porra. Essa moléstia, eu tô bem. Tô bom e não enche o saco. Que maravilha. Cara, Eu não aguento mais responder se eu tô bem. é foda, né, bicho? As pessoas também não param de perguntar, né, Augusto? Eu não entendo essa mania, cara. Tá tudo bem? Não. Aí eu falo, não, tudo não. É. Aí a pessoa olha pra mim estranho. É complicado mesmo. E esse programa conta com apoio fundamental para a existência deste boteco de Himitsu Restaurante, o melhor japonês de Goiânia. Ai, como eu quero uma overdose de nigiri, meu querido Augusto. Eu Olha, tô doido pra ir lá, velho. a gente vai amanhã, né? Não, vamos sim, A André. gente vamos. vai amanhã. Pelo amor de Deus. O cara que inventou o salmão com cream cheese, eu quero te dar um beijo no espírito. Você é gênio, tá? Desculpa aí, você merece um Nobel de Gastronomia. E você quer provar o melhor salmão dessa cidade? Himitsu Restaurante, @Himitsu Goiânia. Tá aqui a hashtag, tá aqui o arroba dos caras. Sigam, entrem lá no Himitsu, vejam as promoções. Sushi de altíssima qualidade, Himitsu Restaurante. E aqui conosco hoje, Augusto Souza, por favor. Opa! Trilha de médico, por favor. Nossa, velho do céu. Vai, tira da manga agora, caçulinha. Pronto. Opa! É sempre A uma fuleirada. Tua sorte é que a gente tá separado por uma parede, viu, Augusto? Rapaz, hoje o Ed Mota mandou mensagem pra mim. Eu quero mandar um abraço, meu Mentira. querido amigo Ed Mota. O Ed Mota te mandou mensagem falando Mandou, o quê? Falando o quê? cara, Falando é tão o quê? bonito. Não, ele mandou um abraço e pediu pra avisar que tá lançando o trabalho dele agora sexta-feira. Eu vi. Sexta-feira. Lindo álbum. Tá lançando no Japão. O cara é fera demais. Vou mandar esse vídeo pra ele. Abraço, Ed Mota. Chato, mas competente, né? Não é chato não. É gente boa, cara. Tá Pelo certo. amor de Deus. E aqui conosco hoje, Augusto, o médico urologista Marco Túlio Cruvinel. Doutor, tudo bem? Boa E aí, noite. André, como é que Falei tá? certo seu Falou, nome, errei. Marco Túlio. Não, tem um Alves aí no meio. Tem um Alves no meio. O senhor usa Marco os quatro Túlio Alves nomes. Cruvinel, é. É quase um imperador romano. Ah, tá. doutor. Pô, Cruvinel, cara. Cruvinel que não falta em Goiânia, né? Cruvinel que não falta em Goiás. Em Goiás, muito né, Cruvinel cara? em Goiás, mas a origem é lá de Minas. É de Minas, O né? pessoal veio de Minas, aí tem um pessoal em Morrinhos, de onde é meu pai. Aham. Morrinhos, ali perto de Morrinhos tem Piracanjuba, muito Cruvinel. E aí tem o pessoal lá de Rio Verde, que também antecede Aham. meu pai. É Mas tem Cruvinel muito em banda de tem lata, muito né, bicho? Cruvinel, tem muito, com É muito. certeza. E você nasceu em Goiânia? Eu nasci em Goiânia. Já. Meu pai nasceu em Morrinhos, minha mãe de Goiatuba, que é lá perto. E aí nós já viemos aqui para Goiânia, É. meu pai já. E aqui em Goiânia, qual a sua quebrada, doutor? A minha quebrada Eu em tô Goiânia. querendo o teu bairro, onde eu de moro. nascença. Cara, Onde você mora não, onde você Meu nasceu? bairro de nascença foi o Privé Atlântico. Privé Atlântico. Não sei se você... Não Conheço. deve ser, é da sua época? Não, ainda existe, não existe? o Privé? Existe, Então, claro, mas o Privé Atlântico foi o primeiro Ah. condomínio horizontal de Goiânia. É mesmo, cara? Na verdade, o Privé Atlântico, quando ele surgiu, eu mudei para lá, eu nasci em 77, meus pais me levaram para lá em 78 ou 79. Uhum. E quando surgiu o Privé Atlântico, na verdade, o muro foi construído não para ser um condomínio, mas para proteger as casas que foram construídas lá. Na verdade, antigamente existia o BNH, um programa de habitacional do governo federal, do estadual, não sei bem os detalhes, mas eram 3 casas, 3 modelos de casas, foram feitas lá, eu não sei a quantidade, mas mais de 200 ou 250 casas, só 3 modelos de casa, e aí a pessoa financiava isso do governo. Uhum. E aí, como não tinha nada ao redor do Privé Atlântico, nada, nenhuma casa, só tinha uma rua asfaltada que chegava lá, não tinha telefone. E aí nós mudamos para lá nessa época. E aí era fechado, não era obrigatório o pagamento de condomínio, essas coisas. Depois é que foi regularizando, criando-se um condomínio. Aí foi o primeiro condomínio horizontal de Goiânia. Cara, outra cidade, né? Não, outra cidade, outra realidade. Só se chegava lá pela Avenida T9. Não existia T7, não existia Avenida T63. Eu não canso de me espantar, doutor, porque eu sou de uma cidade, Natal, Rio Grande do Norte, que a cidade tem 400 e tantos anos.
né? Então, uma cidade que foi planejada pelo acaso. Uhum. Foi planejada, sim, pela necessidade que, meu Deus, a necessidade dos séculos. Goiânia tem 90 anos. Eu brinco que, pô, quando Goiânia surgiu, minha avó já menstruava. Entendeu? E hoje isso é essa metrópole magnífica, extraordinária, né, cara? Exatamente. Como o poder dos homens. A gente tem poder, né, doutor, para O homem construir. tem poder para construir. Não é para destruir também, mas para Mas construir. pra construir É lindo, né? É lindo. Nossa, impressionante. não tenha dúvidas. E aquela região mudou demais, né? Lá virou um mundo, velho. Então, Sim. são 46 anos, cara, a minha idade. Aham. O Privé existe, deve ser 46, 50 anos Sim. no máximo. E é o que eu tô te falando, de não existir rua para chegar lá, a metrópole já chegou e já é um bairro no meio de vários outros Aham. bairros. Então, eu gosto muito de lá. Eu ainda moro naquela região. Ainda mora lá? Não no Privé, Sim. mas moro na região. Aham. Moro num outro condomínio que tem lá, próximo do Privé. Então, o senhor tem entre os 10% que moram, de médicos que moram fora do setor marista, né? Os médicos hoje ou moram no Marista ou moram no Bueno, né? É. Mas hoje eu morro de vontade de vir para cá porque a questão de tempo e trânsito hoje faz uma diferença, É demais, né? Faz uma diferença para quem tem filho pequeno, tem que levantar, levar para escola. É 40, 45 minutos de trânsito pela manhã. E dirigindo, né? Dirigindo. Ou seja, 40 minutos que você perde, literalmente, né, Sim, cara? Porque 40 você não pode estar ali lendo alguma coisa, se preparando para Não, consulta e tal, né? 40 minutos, eu me preparo porque eu vou ouvindo as materinhas de inglês, as Sim. historinhas de inglês dos meninos no carro e a gente vai treinando inglês durante o trânsito. Quantos Assina o filhos? nosso canal, tá? Pra você ouvir no trânsito. Quantos filhos, doutor? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Tem uma moça de 13 anos, a Amanda, Aham. uma moça de 7, a Elisa, 8, né? Fez 8 agora, e um rapaz de 7, o Honor Neto. Que maravilha, né, É. bicho? Eu tô doido pra ter um filho, cara. Você não tem filho, não? Tenho não, bicho. Ah, bom, pra quem gosta, é a 8ª maravilha do mundo. É, cara. E assim, hoje, pros nossos padrões, 3 filhos já é muito, né, cara? Hoje eu não recomendo ninguém. Porra. Não, cara, assim, eu não sei teus avós, como é que é na sua família. Na minha, meus avós paternos tiveram 8. Meus avós maternos tiveram, acho, 7, 6, alguma coisa que o valha. Meu pai já faleceram alguns, mas meu pai era de uma família de 12 irmãos. 12. Olha É. isso. Pelo amor de E Deus. minha mãe de uma família de 9 irmãos, 8 irmãos. Cara, é louco, né? 12 filhos numa Não, casa. Como é que cria, numa né? casa, numa fazenda. Numa fazenda. Né? Todos nasceram de parteira, todos nasceram lá no meio do mato. E nascia, né, cara? Nasceu antigamente se colocava muito o fumo, Aham. ou um negócio que chamava picumano, o umbigo, para poder cauterizar e parar e não dar infecção e tal. Tá, fumo no umbigo. Não né? E funcionava? Isso é crendice. Não é que funcionava, é porque o umbigo, ele normalmente, depois que você amarra, ele cai sozinho, né? Uhum. Mas isso era uma crendice. Aí Entendi. colocava fumo, colocava alguma coisa para parar o sangramento, Que essas loucura. coisas. Amor, É, pega um derby aí e põe no umbigo do menino. É cultura popular, irmão. A medicina já evoluiu muito, hein? Pouquinho, Porra, né, cara? já Eu evoluiu fico muito. abismado doutor, quando eu vejo aquelas práticas médicas do século XIX, Ah. que é ontem. A gente não tá falando de nada... Se você tiver a oportunidade, Ah. leia um livro que se chama O Século dos Cirurgiões. É um livro pequeno, não é um livro grande, mas é um livro muito bacana. É um livro que mostra toda a história de como começou, das cirurgias que eram feitas sem anestesia, dos pacientes que morriam de dor pela cirurgia. E é um livro muito bacana. Como é que surgiu a anestesia, a descoberta da anestesia. E esse século é o século XX, no caso. Não, A é o século XIX. 19. Como começou lá, Aham. o que o pessoal fazia, das atrocidades, que hoje a gente chamaria de Sim. atrocidades, Aham. mas que faziam na época. Aham. E como evoluiu. E aí, assim, numa indústria farmacêutica muito incipiente, a homeopatia predominava, né? De A certa homeopatia forma, de sempre certa predominou e ainda existe muito, né? Ainda tem muitos médicos homeopatas, ainda é um ramo de pesquisa horroroso, assim. Eu acho que tem muita coisa a ser pesquisada. Porra. A gente que faz consultório já tem 23 anos de formado, então eu ainda me deparo com alguns pacientes que usam algumas coisas que explicação técnica eu não tenho, mas alguns pacientes que usam algumas coisas que acabam melhorando a doença que ele tem, e você tem que falar, olha, então tudo bem, continua usando. Eu não Tá conheço. melhorando, meu querido. Batata de tiu, óleo de alguma coisa, garrafada de não sei da onde. Chá de quebra-pedra. O chá de quebra-pedra, ele é muito usado, mas o chá de quebra-pedra, ele acaba sendo um pouco diurético, sabe? E aí, quando o paciente, como é na urologia, é minha área, quando o paciente tem algum cálculo e o cálculo está migrando, ele toma muito chá de quebra-pedra e acaba urinando a pedra. E aí ele fala, pô, esse chá é sensacional. Só que para a gente conseguir
corrigir e saber o que é, se é o chá ou se é a quantidade de líquido que ele tomou. Porque ninguém faz um copo de chá. A mãe, quando vai preparar um chá para o filho, faz lá 2 litros de chá e fala, bebe tudo hoje. Não, Aí talvez, eu não sei se é o chá ou se é o volume de líquido que ele bebeu. Mas se fosse apenas o volume, o sujeito beberia a mesma quantidade de água, o efeito seria o mesmo. Não bebe a mesma quantidade de água. Né? Beber 2 litros de água não é fácil. O chá tem um sabor, você engana o paladar, você consegue beber mais. É terrível, né? Adoça, é abominável né? aquilo. Adoça, só adoça. Aí aquilo dá um gosto ruim na boca, você vai beber um pouco de água depois, aumenta ainda mais a quantidade de líquido que cara, você assim, eu fui um adolescente muito estudioso, aí eu gaseava muita aula, né? Cabulava muita aula. E eu fingia muita doença. Tive tudo quanto era doença. E minha avó acreditava em todas, né? Minha avó... Como é que é quando você tem mania de doença, pô? Hipocondria. Minha avó, muito hipocondríaca, ela acreditava em tudo. E tome chá. Tinha hora que eu vou tomar bem, tá? Quando ela virava e jogava pela janela, aquela porra. Saudade de voinha. Saudade. Mas vem cá, doutor, quantos anos de medicina já? Eu tenho 20, agora no dia 8 de dezembro eu faço 23 anos de formado. 23 anos? Eu tenho 33. Você tem de profissão quase que eu tenho de vida. Eu tenho aqui 23. Nesse playground infernal chamado Terra. Eu me formei com 23 também. 23. Cabeçudo. Como é que descobre a vocação para medicina? Meu pai é médico, minha mãe é médica, né? Eu nunca vi, assim, na minha infância, eu nunca enxerguei outra coisa. E hoje eu falo que eu sou limitado. Porque o médico, quando ele se dedica tanto, como eu me dediquei a vida inteira, eu sempre gostei muito, sempre fui muito atrás, eu acho que eu sou muito limitado, porque o cara fica focado só naquilo ali. Então, se você falar, Marco Túlio, você sabe fazer alguma outra coisa fora da medicina, assim? Não. Hobby, você tem algum, assim, em particular? Não. Eu sou um workaholic. Eu trabalho. E, assim, é uma área que, imagino, quanto mais você estuda, mais campo para percorrer você tem. Mudou demais. Medicina evoluiu demais. Tem isso também, né? Atualização contínua, né? Você imagina que um dos exemplos que eu vou te dar na urologia, quando eu me formei, que eu fiz a minha especialização em 2004, a gente operava, a maioria dos cálculos que a gente operava aqui em Goiânia, né, já existia tecnologia fora, mas aqui em Goiânia a gente abria os pacientes para operar, né? Você operava mesmo, bisturi, abria, ia lá, tirava o cálculo e tal. Hoje não se usa mais cirurgia aberta para operar cálculo. Não se usa, não se faz. Então, a minha formação foi operando cirurgia aberta. Eu tive que me adaptar e aprender no decorrer do período, continuar estudando e tal. Agora, recentemente, há 4 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação para poder operar um robô. Então, o negócio vai mudando. Vamos falar sobre isso, porque esse é um assunto de cirurgia robótica e tal, que me interessa, eu acho fascinante. Cara, mas explica para a nossa audiência que não sabe, tecnicamente, o que é um cálculo. O cálculo é um cálculo mesmo, é uma pedra. E como é que ele se forma? Geralmente por acúmulo de algum eletrólito. Entendeu? O mais comum é o oxalato de cálcio. No rim a gente faz algumas trocas entre cálcio, sódio. O rim faz essa homeostasia, esse controle do que está sobrando, do que está passando, do que está faltando. Há um tempo atrás acreditava-se que a alta ingestão de cálcio seria a causa dos cálculos. E aí vários estudos foram feitos e hoje a gente sabe que não é a alta ingestão de cálcio. O maior problema do cálculo hoje é o sódio. O sódio é o sal. O sódio é o que mais traz problema. Associado, claro, a uma baixa ingestão hídrica. Porque você tem que diluir aquilo. Então, se o rim não tem água para poder liberar uma urina mais tranquila, acaba que você vai fazendo o depósito de alguns cristais, esses cristais se acumulam, eles se agrupam e formam o cálculo. Alguns cálculos têm associação com bactéria e tal, mas o mais comum, que é o oxalato de cálcio, é mais ou menos isso. Você bebe pouca água, você ingere bastante sódio, você vai fazendo muitas trocas no rim, o rim vai tendo que fazer uma urina mais concentrada, muito cristal na urina, solidifica, forma o cálculo. E aí... Cara, e assim, o troço do sódio, o advento do sódio, é um negócio que nossos ancestrais não estavam acostumados a consumir essa porcaria. E de repente você tem aquele choque, essa novidade perversa no organismo. Não, mas não é só... O problema não é o sódio em si. Assim, você vai nossos ancestrais. A evolução da gente conseguir deixar de ser nome, de ser fixo e começar a andar, é para a gente conseguir acumular o alimento. Assim, antigamente você preparava e guardava o alimento. O que mantinha o alimento quando não existia geladeira era o sal. Sim. Certo? Você matava um bicho, uma carne, e você salgava para você conseguir manter ela mais tempo. O problema de hoje é que a gente não passa um dia sem comer um industrializado. Pronto. E tudo que é industrializado, altíssima carga de sódio para manter uma coisa que vence com 6 meses, que você compra num pacotinho. Sim.
Não tem como aquilo ser bom, né? Tem uma coisa que não entra na minha cabeça, doutor. E não entra mesmo. Leite encaixa, malandro. Que eu vejo aquela porra, cara, como é que um leite aguenta meses na gôndola, meu filho? Pô, isso não é leite não, Vamos né, sair malandro? nesse calor. E nesse calor. Bicho, não tem lógica esse negócio, né, cara? Mas aí tem a pasteurização. Não, você tira toda a bactéria e tal, naturalmente. Mas, porra, não... Eu fico... Não entra na minha cabeça, não entra. Mas, cara, mas o sal que a gente consumia, sei lá, há 100 anos... Ele tem praticamente o mesmo efeito que o sódio industrializado, consumido na mesma proporção, digamos assim? Acho que sim. Isso eu não consigo te dizer com Tá. certeza, mas é porque eu acho que hoje a gente consome muito mais do que se consumia antigamente. Antigamente o cara, sei lá, comia carne, mas você comia várias outras coisas que não envolviam sódio. Hoje você come carne, mas você toma um refrigerante, toma um suco de caixinha, tudo que dura e que é industrializado tem sódio. Suco de caixa também é outra coisa perversa, né? Perversa. Não, primeiro que o gosto é terrível. O gosto é ruim e só tem aditivo químico, né? Não, cara. Só tem aditivo químico. Eu, quando vejo uma garrafa de suco de manga, dá vontade de arremessar na parede. Eu não faço isso, eu sou uma pessoa educada. Aí você bebe, você fala, isso aqui não é manga. E não tem gosto de manga, rapaz. Era muito melhor na minha infância, que a gente sabia que era enganado, né? É. Você pegava o Kisuko Pronto, ou o Tang, que era um pó, e vinha sabor Não, abacaxi. mas isso faz bem pra saúde. Você O jogava- tangue faz bem. Olha, a pior coisa que tem no suco é o refrescante ao sabor, pelo amor de Deus. Eu odiava aquela vinheta, com o Marrone gritando no meu ouvido. Era Porra. mais ou menos isso. Putz, ódios. Era mais ou menos isso. A gente Pelo bebia amor. muito Tang. É verdade. Mas cada vez mais difícil, embora a gente tenha os coaches da nutrição hoje, que cada esquina você tropeça em um, né? Aí cada um Impressionante. fala uma coisa. Daqui um Cara, dia você não pronto. pode comer nada, só beber Pronto. água. E olha lá. E dá raiva, assim, eu tenho uma raiva, uma ojeriza de modismo, mas aí também é um defeito mais meu do que da moda, vamos dizer, né? Tá bom. Mas hoje é muito difícil, né, cara? Você levar uma vida com alimentação saudável ali na ponta do lápis, na correria, pô. Cara, André, Você acabou de falar a sua rotina, 3 filhos, 40 minutos de trânsito pra ir pra voltar, sabe Deus, pô. E eu acho assim, no meu consultório, na minha prática diária, tem muita coisa que eu acho que você também não pode ser tão restritivo. Entendeu? Pô, o prazer do cara é tomar uma cerveja no sábado. Aí você fala, o Sim. senhor não pode mais beber cerveja. Cara, Pronto. aí eu vou fazer o quê? Eu trabalho a semana inteira e no sábado, doutor, eu tomo só uma cervejinha, não fico bêbado, não bato na minha mulher, não E, jogo doutor, pedra no então gato. vamos lá. Porra, cerveja. eu não posso tomar 2 cervejinhas? Pô, para com isso. A cerveja Entendeu? espilha a pedra? Ajuda igual o chá de pedra? ou Não, Como é aí que é? a cerveja, a diferença é Porque dá o vontade no álcool, banheiro, né? né? A cerveja é o álcool. O álcool É o faz bom uma do alteração. negócio. Ele promove uma alteração na produção do hormônio antidiurético no cérebro. E aí esse hormônio para de ser produzido e aí você começa a urinar muito. E aí sim, aí volta aquela história. Você faz muito xixi, você produz muita urina. Se tiver uma pedra no caminho para descer, vai ajudar a empurrar. E você falou do paciente, doutor, toma uma cervejinha. É que nem a entrevista do Adriano, né? Aquela entrevista famosa. A repórter sim. fala, você toma uma cervejinha? Ele, uma Uma cervejinha? cervejinha. Quem toma uma Quem cervejinha? toma uma cervejinha? Ninguém toma uma cervejinha. Porra, É, tá de mas, sacanagem, né? Eu acho que com moderação você consegue ter uma qualidade de vida boa. Uhum. Não dá para ser todo dia Sim, e essas coisas todas. Eu, por exemplo, consegui deixar meus filhos sem refrigerante. Meus filhos não bebem refrigerante. O suco de caixinha eu estou conseguindo abolir, mas o refrigerante eles não tomam. E eu sempre fui um grande tomador de Eu também refrigerante. sou, cara. Hoje eu não posso, porque eu chego em casa, eu coloco. Esses dias minha filha virou para mim e falou: filho, pai, você sabia que Coca-Cola dá câncer? Eu vi na internet. Você quer morrer de câncer? Eu falei, pô, minha filha, então não vou tomar mais. Pelo amor de Deus. Aí eu caso, pô, filho, castigo mesmo, porque isso é petulância. Não. Sabe que o pai é médico, é vir confrontar desse jeito, é castigo. Não. Graças a Deus eu não tenho um CRM, doutor. Fosse eu, era castigo. Não. Você tem que ensinar pelo exemplo. Justamente. Não tem Aliás, jeito. falando em refrigerante, hoje eu vi um negócio que me incomodou muito, doutor, que é um negócio chamado Fanta Misteriosa. Puta que pariu. É Fanta Mistério, você não sabe o sabor. Você só sabe se é de uva ou de laranja Depois que você que abre. abre. Mas por que filho da puta nesse mundo compra uma Fanta no random? Sabe? Assim, Fanta no aleatório. Tá de sacanagem, rapaz. Eu não dou conta desse tipo de coisa, não. bicho. Eu não- Até porque o correto é a Fanta laranja. Coisa de louco. Fanta roleta russa. Não, bicho, isso me irritou tanto. Que Não eu vi comprei isso, não. uma só de Você raiva. comprou? Comprei pra tirar do E mercado. era laranja? Pra uva. Óbvio, é sempre que a gente não gosta, pô. Só que se fizesse uva, era laranja. Era laranja. É foda. Mas vem cá, doutor, como é que...
Eu fico intrigado com esse lance de vocês médicos. Vocês passam 5, 6 anos, 7 anos, às vezes, numa faculdade, e depois vocês têm que tomar uma decisão assim, né? Que vai definir toda a vida de vocês, que é se especializar numa área, né, cara? Como é que foi, cara, a tua discussão interna para optar pela urologia? Cara, eu vou ser bem franco. Eu fiz faculdade em Belém do Pará. Na minha época, quando eu fiz faculdade, existiam poucas faculdades de medicina, né? Então, eu passei na Universidade Federal do Pará e fiz lá em Belém. Durante o processo, durante a faculdade toda, você tem as suas preferências, né? Então, eu gostei muito de cardiologia. Lá em Belém era muito bacana dermatologia, mas dermatologia raiz, sabe? Não era para fazer botox. Era uma dermatologia voltada para tratamento de doença. E lá em Belém tinha muita leishmaniose, muita doença de fungo, muita doença bem rara, assim, que a gente sabia. Há 20 anos, até um pouco menos, esse era o país do bicho de pé, né, cara? Exatamente. Então, a área de doenças tropicais lá é muito bacana, assim, na faculdade, a cadeira era muito bacana. E aí, gostei muito de pediatria, minha mãe é pediatra, mas no final, acabei fazendo urologia, porque meu pai é urologista, que meu pai tinha um hospital de urologia, e aí você começa a fazer, peraí, eu tenho algumas portas abertas e tem algumas portas que eu vou ter que correr, construir, abrir e tal. Aí você começa, onde a porta está mais ou menos aberta, que entreaberta, que vai ser mais tranquilo. E aí comecei na urologia, fiz urologia. Hoje você tem que fazer, também na minha época tive que fazer cirurgia geral, você fazia 2 anos de cirurgia geral e depois mais 2 anos de urologia. Então foram 10 anos para poder falar que eu sou urologista. Hoje são 11. Cara, a primeira vez que você fica ali tete a tete com o paciente aberto, tendo que meter a mão na massa, deve ser um troço angustiante, né? Angustiante e também excitante, porque tu tá ali para isso, né? Durante a residência, por isso que, assim, o pessoal fala muito que o médico se forma depois da residência. Porque na residência é onde você vai enfrentar isso daí. Na residência chega, tem o professor, né, que é o staff, o médico auxiliar e tal. Ele está lá do seu lado, mas é você quem pega o bisturi. Primeira vez que você pega o bisturi, que você abre, que você mexe, que você corta, o cara está ali do seu lado, não corta aí, corta aqui, faz assim, faz assado. Quando termina essa fase que você vai pegar, assim, por incrível que pareça, meu primeiro paciente de cirurgia pós-residência foi uma criança de 9 meses. Aí foi ruim para mim. Porque, assim, saiu bem, era um tumor no rim, chama tumor de Wilms, eu tirei o tumor e tal, deu tudo certo, a cirurgia foi ótima. Mas eu fiquei umas 2 noites sem dormir antes da cirurgia e umas 2 noites sem dormir depois da cirurgia. A primeira cirurgia, aí 9 meses, uma criancinha, a mãe põe toda a confiança em você e eu 27, 28 anos. É meio pesado. Depois você vai acostumando, né? Eu hoje, por exemplo, como a urologia abriu demais o leque, né? Então hoje você faz urologia, você tem uropediatria, você tem urologia geral, uro-oncologia, uroginecologia. Então, eu comecei a me afastar da pediatria, porque a pediatria me consumia muito. Assim, eu tenho uma relação com o paciente muito intensa. Eu sou desse tipo de médico que meus pacientes têm meu telefone, me ligam a hora que quer, eu respondo, eu vou atrás, está ruim, vai para o hospital, eu vou lá para o hospital ver. E aí a criança te consome muito, porque a criança não te fala o que está doendo, onde está doendo, chora. A criança chora. Aí você tem foda, né? Não é fácil, não. Mas aí foi. Aí depois, eu fiz muito tempo de uropediatria. Hoje não trabalho mais com criança. Tem bons uropediatras em Goiânia, mas eu não faço mais criança. Cara, assim, toda profissão que envolve exatidão me amedronta um pouco. Tanto é que tudo que eu faço da minha vida é qualquer coisa de menos exato possível. André, mas não tem muita coisa exata na medicina, não, hein? Não, mas, por exemplo, o Bilardo, o treinador da Argentina, campeão do mundo com a Argentina em 86, ele era médico também. Ele era médico? E as pessoas perguntavam, Bilardo, o que é mais difícil, dirigir uma seleção ou ser médico? Ele falou, não, querido, são 2 coisas totalmente diferentes e ser treinador de futebol é fácil, viu? Porque se eu mudo o lateral esquerdo, falo, corre 20 metros para cá, ele corre pro outro lado, sai o gol, dane-se. Agora, se você vai prescrever um medicamento e erra uma vírgula, um zero, acabou, você matou o paciente. Né? É por isso que e evoluiu muito. Medicina evoluiu muito, muitos critérios e protocolos de segurança, porque acontecia demais. Se você pegar estatísticas norte-americanas de erros médicos, é uma coisa horrorosa. É uma coisa louca, né? E também muito da profissão que a gente realiza, qualquer coisa na vida, mas na profissão, acho sobretudo, vai muito da nossa confiança, né, cara? A confiança e sabedoria do que você está fazendo. Isso. Aí, você tem que saber o que está fazendo. De repente, por um erro teu, às vezes tu perde a confiança. Isso em qualquer profissão, né? E assim, o problema da medicina e do cuidado com o paciente é que antigamente o médico era
o médico, só tinha o médico. E hoje não, hoje tem equipe multidisciplinar. Sim. Então, tem que estar todo mundo mais ou menos alinhado com o mesmo cuidado, porque às vezes você prescreve uma coisa errada e a enfermeira que não está acostumada a trabalhar com você passa de uma forma diferente, ou o fisioterapeuta, entendeu? Então, você tem que ter uma equipe sua, uma equipe de sua confiança, uma equipe que trabalha com você, e aí isso deslancha. Quando a equipe é coesa e unida, nossa, vai embora. As chances de erro diminuem muito. Não, sem dúvida. Equipe sei lá, 50% em qualquer seara da vida, né? Qualquer instância, na né? medicina vai mais do que 50%. Né? A equipe é tudo na medicina. Impressionante, isso mesmo, cara. E doutor, vem cá, você é urologista, não tem como eu comentar isso. O ânus continua a ser um maldito mito freudiano na vida do homem? Cara, o urologista, ele não cuida do ânus. Esse já começa... O primeiro dilema aí é o urologista não cuida do ânus. Cuida de quê, doutor? O urologista cuida da próstata. Da próstata. O problema é que a próstata fica ali muito perto. Fica ali do ladinho. E aí, quando a gente quer ver a próstata, é igual você subir no muro para ver a vizinha. Pronto. Então, o lugar mais perto para a gente acessar a próstata é pelo ânus. Cara, mas o ânus é patologia do proctologista, não do urologista. Tá certo. Entendeu? Certo. Mas é impressionante, o mito, né? O medo, o né, mito cara? é o toque. As pessoas têm medo dessa porra. Porque a gente, para chegar na próstata, precisa fazer o toque. Ou seja, o dedo tem que entrar. Não tem jeito. Para eu chegar na próstata, eu tenho que chegar lá assim. E aí, num estado como o nosso, já melhorou muito. Mas quando eu trabalhava na Santa Casa, em hospital público, assim, paciente do interior, velhinho de 60, 70 anos, há 15 anos atrás, que você falava que ia fazer um negócio desse, ele falava, não, doutor, eu prefiro morrer. Você pode deixar eu morrer. Se precisar do senhor fazer isso aí em mim, eu volto para casa e morro lá tranquilo. Já ouvi isso. A ignorância já remove ouvi montanha, isso. né? Hoje mudou muito, evoluiu muito, melhorou muito. Ainda escuto. Eu faço um trabalho solidário ainda aí com o pessoal, chama Goiás Solidário. A gente vai nos interiores aí e faz alguns atendimentos assim. Ainda tem muito. Não, doutor, esse exame aí eu não faço não, isso aí eu não quero. Mas com jeitinho, com uma boa conversa, um bom papo, você vai ganhando a confiança. Obrigado. Uma cervejinha, não. Um vinho. Um vinho, com Kennedy, assim, né, irmão? E tal. A gente põe uma música ambiente, o cara vai dar uma relaxada. Não, tem que fazer a cama antes, brincadeira. Né, não, é claro. Mas, doutor, o único exame para detectar o câncer de próstata é o toque mesmo? Não. O toque é um exame de screening. O toque é um exame para você procurar na população algum problema. Você entendeu? Então, por que o toque é tão importante? O toque é importante porque ele é de graça. O toque é importante porque você faz ele numa consulta. O toque é importante porque você está lá, você põe, sei lá, nas campanhas antigamente, que hoje quase não se faz mais, mas, por exemplo, nesse Goiás Solidário que eu vou, às vezes eu atendo 80 pacientes. Entendeu? Eu faço toque em 50 pessoas. E aí, desses 50, quando você acha um nó, você fala, aquele senhorzinho que nunca teve, você fala, o senhor vai lá na prefeitura, o senhor corre atrás. Tem alguma coisa errada na próstata do senhor aqui, o senhor precisa fazer uma biópsia, o senhor precisa disso. Você faz o screening, dos 50 que tiveram lá, 1 ou 2 tem que ir atrás de alguma coisa mais aprofundada. Sim. Entendeu? O resto você vai tratando Mas o que toque é screening? e PSA. Screening é um rastreamento da população, você faz o rastreio da população. Então, o que a gente sabe que o câncer de próstata, você tem que começar a se cuidar a partir dos 45 para quem tem histórico familiar e a partir dos 50 para quem não tem histórico familiar. Essas são as recomendações da nossa Sociedade Brasileira de Urologia. E aí o rastreamento, o screening, é feito com toque mais PSA. O PSA é o exame de sangue. Você fala, doutor, mas eu posso fazer só o PSA? Pode, mas o ideal é você juntar um com o outro. Nenhum dos dois não vai dar 100%, mas você juntando os dois, você tem uma acurácia maior, uma chance maior de fazer o diagnóstico. Ou de indicar, porque quem faz o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Mas como é que você vai biopsiar todo mundo? Você não biopsia todo mundo, você faz esse rastreamento, você seleciona quem tem indicação e indica para quem tem indicação. Quem não tem indicação não precisa fazer biópsia. E assim, uma próstata saudável, você enfia lá o dedo, é o quê? É lisinho. Como é que é? Entendi. Não. Você quer sentir como é séria. que é? Não, peraí. Na faculdade a gente faz isso aqui, ó. Você passa a mão aqui assim, ó. Entendi. Nessa gordurinha que você tem aqui, ó. Esse é pronto, é isso, o sentimento. Aí uma que tem Se lá você alguma subir coisa... o dedo pra cá e sentir essa coisa dura aqui que é o seu osso, ó, Saquei. é um câncer de próstata. Mais ou menos. Ih, Augusto, eu acho que você tá com problema aí, meu irmão. Não é brincadeira. Olha, eu não sei se eu tô com problema, mas eu fiquei com a vontade. Se tem problema, não sei, mas... né? Já fez exame, Augusto?
Cara, nunca fiz, mas quando eu fazer, vou fazer 2 vezes para ter uma segunda opinião. Tá zero. Augusto, você tá com quantos anos, Augusto? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Sou de 79. Você é de 79? Não, Eu então fico você é mais po- novo que eu, você não precisa ainda, não. Ah, não. Ah, poxa, doutor. Não, que não Você precisa, você já tava cheio de esperança. Eu ia te passar meu zap, velho. Não, Pelo mas- amor de Deus. Não mas, acaba cara, com a é- esperança do sujeito. O Augusto é vagabundo demais. Eu ficou puto quando você pergunta a idade de alguém, a pessoa dá o ano de nascença. Aí você tem que fazer conta. É, não, porque eu sou cara. de 77, É. então eu sei que ele não tá na hora ainda. Foi rápido pra mim quando ele falou É verdade. 79. E a mortalidade do câncer de próstata, doutor? É alta? É alta, o câncer de próstata é o câncer que mais mata. É o segundo em incidência no Brasil, né, do homem. Só perde pro câncer de pele no homem. E, consequentemente, é o que tem uma alta mortalidade. É um dos cânceres É o câncer que mais mata no Brasil de próstata? Eu acho que é o câncer que com a maior incidência de óbito. De óbito, né? No Brasil, nos homens, né? Que você tem Aham, que selecionar sim, nos sim. homens. Sim, é o câncer de próstata. Que loucura. É, isso. o câncer de próstata não tem jeito, cara. Tem que olhar, tem que... E assim, o câncer de próstata está muito associado à idade. O maior fator de risco é a idade. Quanto mais velho você está, maior a chance que você vai ter de ter um câncer de próstata. Existem alguns cânceres de próstata que são indolentes, ou seja, que não vão crescer e tal. Então, quando você faz diagnóstico depois dos 80, 85 anos, quando você vê que o paciente não tem um bom status físico, você nem tem que pesquisar muito câncer de próstata. O paciente é cardiopata grave, diabético grave, está fazendo insuficiência renal, tem 80 anos, você não vai ficar pesquisando câncer de próstata, porque normalmente o câncer de próstata, como ele é de crescimento mais lento, com o passar da idade, provavelmente o paciente vai ter alguma outra comorbidade que vai ser a causa de morte e não o câncer de próstata. Agora, quanto mais novo o paciente com câncer, maior a chance dele morrer da doença. E, bem entre aspas, e qual é o efeito colateral do câncer de próstata? O cara vai sofrer como? O câncer de próstata, sintomas, ele não tem, né? Sim. O câncer de próstata é o seu primeiro mal do câncer de próstata. Quando você começar a sentir sintomas do câncer de próstata, é porque já está avançado. E esses sintomas seriam o quê? Dificuldade para digamos? urinar Aham. e sangue na urina. São os mais comuns, assim, já em estágios mais avançados. Incontinência também não. Incontinência às vezes, mas a incontinência geralmente é uma incontinência paradoxal, porque a próstata cresce, ela obstrui o canal. Então, quando o canal está muito fechado, você já passou pela fase de ter dificuldade de urinar, e aí você começa a perder a urina porque sua bexiga está sempre cheia. Aí vem uma incontinência paradoxal. Mas o mais comum é realmente dificuldade para urinar. O cara vai urinar e fala, o jato da urina não está bom. Antigamente a gente perguntava muito, que é mais do popular também, estava molhando a botina. Pô, tá molhando a ponta da botina, quer dizer, o jato urinário não vai lá na frente mais, fica aqui, porque não tem mais pressão. A causa mais comum é o aumento da próstata. Nem sempre, tem que ficar bem claro aqui, porque senão o pessoal vai assustar muito, é câncer. A causa mais comum de obstrução do canal é o crescimento benigno da próstata, que é muito mais comum. Aí isso é crescimento benigno, tem tratamento medicamentoso, às vezes precisa de operar e tal, mas a causa mais comum de dificuldade para urinar não é o câncer, é o crescimento benigno. O câncer é quando já está em fase mais avançada. E uma cirurgia, me corrija se eu estiver errado, mas me parece assim, a recuperação complicada, né? Até pela região ou não? Não. A cirurgia hoje, a robótica, né? Depois a gente pode falar mais, é uma coisa assim que veio meio que para revolucionar. Quando eu fiz minha residência médica, que a gente operava aberto, o paciente ficava uma média de 5, 6 dias internado, entendeu? Com dreno, sonda e tal. Hoje, numa cirurgia robótica, você opera num dia e dá alta no outro. Dá alta, vai embora, usa sonda, claro, mas usa 5 a 7 dias de sonda e volta para as atividades com 10, 15 dias. E qual é a diferença da cirurgia da próstata robótica e a, digamos assim, manual? O trauma cirúrgico. O trauma que a gente causa no paciente. Entendeu? Porque a cirurgia robótica e a laparoscópica também, que é uma outra via de acesso para operar a próstata, são minimamente invasivos. Você faz pequenas incisões na barriga, entra com o aparelho, quando é laparoscópico, com o aparelho de laparoscopia, quando é robótico, com os braços robóticos, que são pinças que a gente manipula, e você tem uma visão tridimensional. Então, você consegue minimizar os efeitos colaterais, os danos colaterais nas estruturas adjacentes. Então, antigamente, quando se fazia cirurgia aberta, às vezes podia ter lesão no reto, era mais comum. Pode ter na robótica? Pode, mas é muito menos comum. Então, a robótica e a laparoscopia não vieram para mudar o tratamento. A cirurgia aberta, robótica ou laparoscópica tem os mesmos resultados no final em relação ao controle da doença, a cura do câncer. A laparoscopia e a robótica veio para refinar esse controle. Então,
A incontinência pós-operatória é menor com cirurgia robótica. A impotência pós-operatória é menor com cirurgia robótica. Entendeu? O tempo de internação é menor. A quantidade de sangramento durante a cirurgia é menor. Então, a robótica veio para te dar um refinamento da cirurgia que você já fazia, que é a retirada da glândula junto com... Porque a próstata é uma glândula junto com as vesículas seminais e todas. O grande medo é ficar impotente pós-operatório. Esse é o grande medo que a população tem. E é um risco alto? Na impotência, eu costumo falar muito assim, os livros, né, de termos técnicos, eu vou te dizer que vai gerar de 20%, tem trabalhos falando em 20% e tem trabalhos falando em 60% de impotência pós-operatória. Mas a impotência, André, está muito relacionada à potência prévia, sabe? Porque a potência você não mede. Eu costumo falar isso muito para o paciente, que não tem como eu medir a sua potência. Então, se o senhor me falar aqui que o senhor está muito potente, não, eu tenho relação sexual com o cara de 75 anos, tem relação sexual todo dia com a minha esposa. Às vezes, mentiroso, né? às vezes eu dou duas. Aí você vai falar para o cara, como é que você vai falar para um paciente desse? Falo, olha, então, se o cara eu mandava realmente... sair do consultório, olha, mentiroso aqui não. Se o paciente... Eu falo para o paciente, a potência pós-operatória, mesmo na cirurgia robótica, está diretamente relacionada à potência, como é que você está no pré. No pós e o pré são... Se você não está muito bem, se você já tem uma dificuldade de ereção, se você já não consegue ter relação sexual, se você tem dificuldade de penetração, no pós-operatório é bem provável que você vai ficar impotente. Entendeu? Aí tem tratamento, terapia, prótese, tem um bocado de coisa para você resolver isso. Mas o foco é tratar a doença, é tratar o câncer, entendeu? Então, mas para mim a complicação mais temerosa é a incontinência. A incontinência ela é muito chata. Quando acontece, o paciente tem que usar fralda e tal, tem um abalo na vida social do paciente que é muito importante. Então, a incontinência, a chance é menor, de 10% a 20% nos grandes estudos, mas isso não chega na cirurgia robótica, mesmo na cirurgia aberta, não chega a 5%, 6% de incontinência urinária. E aí vai depender muito de como se classifica a incontinência, essas coisas. Mas são os grandes medos. Sim. Óbito nessa cirurgia é extremamente raro. Entendeu? Sangrar a ponto de ir a óbito, alguma coisa assim, é muito raro. Tem algumas outras complicações que são complicações de todas as cirurgias, como infecção, trombose, essas coisas podem acontecer em qualquer cirurgia. E essa coisa da impotência aflige demais, né? Qualquer homem, até porque a gente vive o mito da masculinidade. E é uma das coisas que atrapalha o cara fazer o toque, né? O cara acha que perde a masculinidade se ele fizer um toque, pô. Existe muito. É louco isso, a gente tem que falar isso pra deixar bem claro para as pessoas. Aí tem que falar não pra pessoa, muda, não muda. Não então tu é mais macho que Alexandre o Grande. Conquistou o mundo inteiro. Tu é mais macho. Porque não usa tua paz, se catar, rapaz. Mas assim, falando ainda da incontinência. Uma vez que o paciente, depois da cirurgia, tem a incontinência e tal... Tem como reverter isso também, através de outra cirurgia? Tem. Normalmente, inicialmente, com fisioterapia pélvica, que hoje existe a fisioterapia urogenital, fisioterapia específica para isso. O paciente pode fazer... então não é cirurgia, é fisioterapia. Não, né? mas tem cirurgia também. Hoje em dia existem esfíncteres artificiais. São algumas... É um esfíncter, uma prótese que você coloca no paciente, você envolve a uretra com esse esfíncter, e aí você insufla um balão, o balão vai lá e contrai, e fecha a sua uretra. E você para de urinar, para de pingar. Aí, quando você quer urinar, você vai no banheiro, aperta uma válvula, a válvula desinsufla o balão, você consegue esvaziar a bexiga. Cara, aí tem como a gente não ter esperança com a humanidade diante, por exemplo, invenção dessa? A gente percebe que a nossa inteligência é qualquer coisa sagrada, né? É fora da casinha. Não é, cara? A medicina evoluiu demais. É uma coisa sensacional. A medicina é uma das coisas que me enche de esperança para um ser humano. Mas assim, a grande parte das evoluções que acontecem na medicina não são especificamente para a medicina, né? Essas câmeras que são colocadas dentro da barriga do paciente, são câmeras aproveitadas às vezes saiu a tecnologia para fazer o celular, o cara faz uma câmera pequenininha para filmar, não sei o quê. Pô, peraí, vamos ver se não consegue adaptar isso aqui para usar na medicina. Então não foi criado especificamente com esse... o robô, a história da cirurgia robótica é uma coisa muito bacana. O robô foi criado para operar, para o cirurgião operar o paciente num território hostil. Você coloca o robô lá, sei lá, tá tendo essas guerras todas, essa maluquice toda no mundo aí. Você coloca um robô lá e o cirurgião lá dos Estados Unidos opera o robô e o robô sem ele correr risco. Isso ainda não deu certo e não funciona ainda, porque ainda existe um delay. Então, quando você vai operar, por exemplo, aqui em Goiânia nós já temos uma plataforma robótica, deve ter, acho que foi em janeiro de 2022, eu acho. Chegou 2022 ou 2021. Chegou aqui em Goiânia.
como é que funciona? O paciente fica aqui, você adapta o carro do robô nele e você fica no console. O console fica no canto da sala. Você fica no canto, fica um cirurgião assistente do lado do paciente, que vai aspirar e fazer algumas manobras, mas você fica num console mesmo com o rostão lá dentro, o joystick aqui na mão e manipulando e operando. E é difícil a tua adaptação, robô assim, de cara? Cara, né, o que eu te falei, minha formação foi como cirurgião aberto mesmo. Eu achei a adaptação mais tranquila do que para laparoscopia, mas aí vai muito de conceituabilidade técnica e essas coisas, mas não achei que fosse uma transição tão difícil assim, não. É bacana, é um ano de treinamento. Um ano de treinamento? Lá em São Paulo, né? Eu fiz em São Paulo, fiz um ano de treinamento, um ano de pós-graduação, operando, olhando, simulador. Aí tem a vantagem de ter simulador, que a gente não tinha em cirurgia aberta. Vai para simulador, aprende a mexer no joystick, precisão, essas coisas. E aí vai mudando, aí realmente vai evoluindo. Daqui a pouco o estudante de medicina não vai mais nem aprender a técnica Primerva, né? Vai direto cara, pro robô, assim, né? já temos muitos, assim, eu não posso nem falar aqui muito sobre estudantes de medicina nessa nova leva de medicina que está tendo agora, porque está formando muita gente muito mal formada. Então, pessoal, e hoje com esse tanto de tecnologia, o pessoal não tem muito mais interesse em abrir barriga, não, sabe? A gente fala abrir barriga. Mas normalmente a cirurgia de urgência ainda é uma coisa que não tem como correr. A cirurgia de urgência, o cara quer ser bem informado. Eu passei um tempo no Hugo na época, hoje tem o Hugo, tem o Ugol, o cara quer ser bem informado em cirurgia. Ele tem que se dedicar um tempinho à cirurgia de urgência, que é aquela cirurgia que você tem que tomar decisões na hora, tem que fazer, tem que abrir, tem que... É bem diferenciado, é bem bacana. Essa é a seara da medicina que eu mais admiro, que é a cirurgia de emergência, né, cara? Porque você tem pouco tempo. O paciente chegou aqui sangrando, meu irmão, em condição terminal. Tem que pensar rápido, tem que agir rápido. Tem que agir rápido, tem que tomar os cuidados técnicos todos, louco, senão né, você adianta, leva ele mais rápido pro buraco do que salva, entendeu? Então, a medicina de urgência, emergência, é hoje uma especialidade médica, né? O médico emergencista. Então, é uma especialidade médica hoje. É o cara que está acostumado a lidar com cirurgia do trauma, essas coisas. É bem bacana. Não, quem já assistiu ER sabe o quão difícil é. Aquela série maravilhosa, né, cara? Aquela é boa. É 215 temporadas. 215 temporadas? Não são 215, mas 213. Só perde pra Malhação. Só perde pra Malhação. Não, maravilha. Não, mas é uma baita série, muito bem escrita. Que aqui no Brasil a série foi vendida com título de Plantão Médico, lembra? Eu lembro. Estava na Globo. George Clooney. Ali foi o papel que impulsionou a carreira do Clooney, né? Aquele médico em área, 94. Exatamente. E ele fez muito sucesso e arrebentou. E foi para a comunidade. Soltou um pouco do que é a rotina. Porque tinha muita coisa bacana naquilo lá, muita coisa de realidade naquilo, assim, de tomar decisões, de novelinha dentro de hospital, de problema dentro de hospital, acontece, de ciúme, do cara achar que um médico é melhor do que o outro, de um querer aparecer mais do que o outro. Isso existe, irmão. Não tenha dúvida. Existe. Existe como existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão do mundo. Sim. Entendeu? Essa disputa por querer ser um mais do que o outro, isso existe, isso é comum. Mas tem umas séries médicas que exageram. Por exemplo, House. Ali tá de sacanagem, né, bicho? Ali irrita, Ali não tem isso, né? Ali é ficção total. Cara pega... Eu já vi muito, eu gostava de assistir. Não, é delicioso de ver. É bacana de assistir porque te envolve bastante. Mas é que o cara pega a exceção da exceção da exceção. Ele faz eu fico muito encantado com quem produz aquilo e com quem faz o roteiro daquilo, porque ele pega uma doença que acontece em 1 milhão de casos, aí ele pega os sintomas e vai misturando os sintomas com outros sintomas para o House ser o único que pensou naquela doença de 1 milhão. E aí, porque tinha um risco preto na sola do pé, o cara fala, só dá nessa doença, ninguém olhou a sola do pé dele aqui, e aí ele mata o diagnóstico, todo mundo fica feliz. Não, e assim, e todos os pacientes complexos vão para aquele hospital lá. Só para lá. Só para lá. Puta, que me irrita demais isso, bicho. Não, é que nem invasão alienígena, é só em Nova York. Os caras, começa a invadir aqui, pro Crixás, não sei, é mais fácil. Faina. Os caras, não, é Washington e Nova York. Me irrita, é foda. Hollywood, então. Mas, cara, mas hoje, preferencialmente, você vai no robótico, né? Hoje, preferencialmente, eu indico cirurgia. E a robótica não é só para próstata, tá? A robótica é uma cirurgia que pode ser realizada... tem N. Quase todas as cirurgias podem ser realizadas por robótica. Sim, mas o seu robô
Você tem um robô no seu Não, consultório? eu não tenho um robô no meu consultório, não. Tem um hospital em Goiânia tá. que tem o robô. Mas o robô desse hospital onde o senhor opera, Aham. esse robô só serve para aquela cirurgia? Ele pode ser Não, né? o robô ele pode ser usado para cirurgia ginecológica, Aham. para tirar útero, tumor de ovário, tumor de intestino, tumor de estômago, gastroplastia pode ser feita por robótica, tumor de rim, tumor de bexiga, cirurgias intraabdominais, cirurgias torácicas, existe cirurgia robótica de tórax, cirurgia de cabeça e pescoço por robótica. Então, a área de abrangência é gigante da cirurgia robótica. Gigante. Cara, sem dúvida. E não é feita hoje, em parte do mundo, nesse esquema do médico no Texas, o paciente no Canadá, por causa do delay, né? Não, ainda não é feito, não. Não que eu tenha ciência de que seja feita, entendeu? Tem cirurgias que o cara assiste e fala, fulano, você está fazendo isso assim, faz assado. Isso existe, eu sei que existe. Então, o cara fica assistindo a cirurgia que você está fazendo aqui lá e te dando insights da cirurgia, mas o cara executar, não. O console fica realmente na mesma sala cirúrgica que o Culpa da paciente. TIM. Culpa da TIM. Pô, mas Não, delay porque- é foda, né, cara? Delay. Que nem tem como. eu moro ali do lado do oficina. Sabe a oficina, Sei, né? sei. Bar secular, tem mais de 20 Secular. anos essa moléstia. E eu moro ali do lado da oficina e eu não tenho mais gol inédito na minha vida. Porque o público, a plateia da oficina me Já avisa te o gol avisa. com 10 segundos antes. Eu não sei que diabo de canal eles sintonizam, que é 10 minutos na 10 segundos na antes, frente. eles estão gritando, você falou, alguém fez gol. Que nem ontem, inferno. Brasil, Uruguai. Aí o pessoal... "Ué!" Eu falei, 1-0 Uruguai, meu bem. Ela, como é que você sabe? Eu falei, como é que eu sei? Estão gritando. Estão lamentando aqui embaixo. Disputa de pênalti, eu ponho fone de ouvido, fecho A janela. janela e fico... Porque não dá, cara. Os caras me boicotam. Perde a emoção todinho. Total. Desce com sua mulher pro boteco, pô. Porra, doutor, aí você tá pedindo demais. Aí você tá de sacanagem comigo. Doutor, seguinte, cara. Viagra. Ultimamente, não sei se o senhor tem reparado, mas deu uma chuva de casos de uso indiscriminado de Viagra. Não, Uns 3, 4 casos só semana passada pra cá. Uma coisa de louco. O pessoal Uso ainda... indiscriminado, como... Indiscriminado. O cara toma, assim, sei lá, Viagra em bando de lata, aí fica com uma super ereção. Overdose, né? De priapismo, paciente isso, com priapismo. isso. Ah, Nosso querido e saudoso Príapo. Saudade, mitologia grega. Mitologia grega, o priapismo. O priapismo até que não é tão comum, não. A gente pega muito... Eu já tratei muito priapismo pós-cocaína, que dá muito também. Priapismo pós-cocaína. Ah, não, mas pós-uso assim, não do cara que... Não, uso o cara recreativo. O cara cheirou 5 gramas, aí ficou e tal. Uso recreativo. Mas é lógico que aumentou a incidência após o uso dessas medicações, mas essas medicações não aumentaram tanto assim, a incidência de priapismo, não. Até hoje existe muito medicação intracavernosa que a gente usa para disfunção erétil. E essas medicações podem dar um pouco mais de priapismo. São medicações que você injeta direto no pênis. Quando o paciente já não tem resposta com medicação oral, você injeta a medicação diretamente no pênis, você tem uma ereção satisfatória, o cara tem atividade sexual, e aí sim, nesses casos, é mais comum. Pode acontecer mais vezes. Eu vi um caso desse recente, o sujeito injetou alguma coisa, sabe Deus o quê. Não é testosterona que injeta, não. Não, sei lá. Prostaglandina, algumas outras coisas aí que... Injetou e teve um negócio de 1 semana, rapaz. Aí quando ele tem 1 semana, é outra coisa que é muito, muito raro o priapismo, mas o priapismo é o seguinte, o cara teve 2 horas de ereção, passou da 2ª hora, começou a ter dor, porque começa a doer, Sim. procura o médico, porque precisa esvaziar. Senão ele perde a função sexual. Paciente que fica 1 semana, eu já peguei um paciente na Santa Casa com 4 dias de ereção, muita dor. Acabou, você tem que abrir e aí ele perde totalmente a função sexual dele. Às vezes o paciente chega até você meio que numa de, encontrei aqui um psicólogo, não um urologista. É o que mais tem. É, né? Quais as coisas mais loucas que você costuma ouvir rotineiramente? Rotineiramente? Não, a principal queixa de consultório de urologia é: doutor, eu acho que meu pinto é pequeno. Mas todo mundo acha isso, né, doutor? O Vinícius de Moraes tem um negócio, falou: Vinícius, se você pudesse pedir a Deus algo, o que é que você pediria? Ele falou: não pediria nada, não. Mas se ele pudesse aumentar uns 3 centímetros, eu agradeceria. Se o Vinícius tinha isso, a gente tá condenado. Mas essa é a queixa mais comum. A queixa mais comum, e o alerta já fica também que não existe nenhuma cirurgia recomendada, nenhuma cirurgia aprovada cientificamente, nenhuma cirurgia que aumente o tamanho do pênis. Ué, mas
É mesmo? Mas Nenhuma. porque o pessoal vende esse mito aí da cirurgia, né? Tem um pra aumentar o diâmetro, né? Bitola. Existe... Olha, ele clicou no link, o filho da mãe. Clicou no link, hein, Augusto? Existe hoje uma técnica que também ainda não é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Urologia, mas tem sido usada, que é um cara lá dos Estados Unidos, de Miami, que desenvolveu para engrossar, para aumentar o diâmetro do pênis. Que é basicamente, explicando assim, não foi uma forma mais tranquila aqui, é a injeção de ácido hialurônico. Palavra difícil. Ácido bilaurônico. E aí, mas é mais ou menos o que faz o preenchimento e tal, a característica da composição dele é diferente e tal, mas assim, ainda é uma coisa que não é muito usada na prática clínica ainda não. Tem algumas coisas ainda que já se tentou de tudo, tá? Para aumentar, para engrossar. O ácido hialurônico, pelo menos, não é uma coisa que fique definitiva. Porque antigamente a gente injetando silicone e tal, já pegamos muita bizarrice, assim. Por silicone, bicho. Silicone industrial, depois ter que arrancar a pele. Tem umas coisas meio medicina, tem umas coisas meio bizarras, assim, sabe? Então, o que eu costumo dizer muito é o cara tem que tirar isso da cabeça. O cara tem que deixar de achar que o pinto dele é o centro das atenções dele, sabe? Então, tem muita gente que é meio psicado com isso. E aí acaba caindo nessas coisas. Aí compra uma bomba a vácuo, compra não sei o que da internet, e aí vai caindo nessas coisas. Essa bomba a vácuo é o quê? Eu tinha um amigo meu, na adolescência, ele usava essa porra. Você tem sempre uma história, pô. E chegava satisfeito, viu? Pá, peguei uma coroa, usei a bombinha lá, falei, que bola, bola o nome dele. Bola era louco, um dos caras mais loucos que eu conheci na vida. Devia ser gordo, né? Você chamou de bola. Não, mas é o Bola que era gordo na infância, e depois meu querido amigo Bola. Um dos caras louco demais. Mas como é que é esse negócio da bombinha, hein? É uma bomba a vácuo. Sim, mas aí, tecnicamente como funciona essa bomba? Cara, ele causa um vácuo ao redor do pênis, você põe o pênis dentro de um recipiente, e aí você põe uma coisa que é aqui embaixo, e a bombinha vai fazendo o vácuo, vai tirando o ar, e aí esse vácuo vai fazendo o pênis entrar em ereção, vai puxando o sangue e vai enchendo. No final, ele trava aqui embaixo com alguma coisinha. Aí fica duro, irmão. Não, bicho. Se você quiser. Não, fica duro, mas não fica maior do que o normal, né? Não, mas aí vai da impressão do cara, aí vai do que você vende, entendeu? Pô, tem gente que vende lote no céu, então o cara vai crescer, vai ficar grande, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ficar bom. Aí o cara vê funcionando, a ereção já não era muito boa, aí fica uma ereção mais firme, o cara garroteia aquilo ali embaixo, ó, fica garroteado, irmão, o sangue não sai dali de dentro, não. A pressão do cara fala, pô, esse trem cresceu mesmo, esse trem ficou grande. E aí... mais psicológico, né? É assim, tem utilidades, tem alguns usos, assim, tem alguns urologistas que recomendam, principalmente pós-cirurgia, quando o cara fica impotente e tal, você usa a bomba porque você acaba fazendo circular sangue ali no tecido cavernoso, mas tem muito uso recreativo mesmo, o cara usa, é igual você falou, tem muito Viagra recreativo hoje, cara, nem o Viagra, né, tem o Viagra sildenafila, hoje usa-se muito a tadalafila. A tadalafila, que é um parentinho do Viagra, lançou o comprimido, tem o de 20 e tem o de 5. O de 5 é de uso diário, a gente recomenda para alguns pacientes para usar diariamente. O 20 é emergência. O 20 é para aquela situação fora de hora. O 20 é 2 horas da manhã no Bahrein, vamos para casa. Esse é o 20. Aí tem que ser o 20. Aí você toma uma dose mais rápida. O de 5, cara, é usado já, mas hoje uma meninada, tem muita gente de 22, 23, 25 anos usando. Certeza que muita gente já usou 4 de 5. Para poder o efeito de 20, mas é muito complicado. Assim, é o que você falou, precisa muito de terapia, precisa muito de conversa dentro do consultório e tal. A gente zoa muito, a gente brinca muito com isso. Mas o pessoal está precisando dar uma acordada para isso aí, para esse negócio de sexualidade, de potência. A moçada hoje acha que todo mundo tem que ser muito fortão, muito, né, entendeu? Sim. Não posso falhar, não posso... Irmão, já tira a primeira pedra, o cara que nunca falhou, Deus, pelo amor de Deus. Não, eu cheguei bêbado lá e dei conta. Não deu não, você bebeu lá, você dormiu, você foi vomitado lá da mulher, para com isso. Então, assim, essa pegada que a gente tinha antigamente, de achar que as coisas eram mais normais, hoje deixou de existir. Então, hoje, a necessidade por ser muito intenso, ou ser o melhor, está levando ao consumo exagerado desse tipo de medicação. Claro. Não, broxar não é uma coisa fácil. Não é, né? Você tem que ter uma preparação para
pra sambar na Marquês de Sapucaí, malandro. Mas o problema é quando o sujeito maximiza aquilo, né, cara? É Transforma quando num uma, é monstro quando e uma tal. brochada, o cara acabou a vida do cara. É. Aí, nossa, nunca mais vou dar conta. Aí acabou. E aí realmente o cara entra num ciclo vicioso. Você Justamente. tirar isso da cabeça do cara não é fácil, não. É. Outra coisa assim também, a gente tem que parar na brochada, por exemplo, a mulher prestar solidariedade imediata. Isso aí é sacanagem também. Não, meu bem. Não é complicado isso, Augusto? Ô, Augusto. Eu não sei do que você tá falando. Nós estamos falando de brochada. Esse assunto Pois não, é, esse assunto não Não, mas você não nunca brocha? aconteceu com você, né, Augusto? Não, Para com isso. Óbvio que você já não, bruxou. velho. Para Não, com isso. André, pelo Para amor com de isso, Deus. rapaz. Não, André. Não, Augusto, falando sério, que é comprei a pro meu bomba. TCC. É pro meu TCC. Tu já bruxou, malandro? Eu? Nunca. Meu também TCC. não. Deus tá vendo, cara. Não, Tá tô bom, falando. minta à vontade. Fica à Tô vontade. falando. Não tem problema. Não. Até porque eu sou passista. Tá bom. Não, tô brincando. Não, de verdade. Não, já brochei, eu acho que umas 3 vezes. É pouco, né, cara? É pouco. Não, porra, quer que o Neymar jogue bem todo jogo, rapaz? Para com isso. Isso não existe, não. Uma hora a gente... É mais ou menos por aí. O Neymar vive caindo. Outra... Ele mesmo vive caindo. É verdade, tem isso. É verdade. Outra coisa, doutor, que me espanta um pouquinho é a tal da prótese, né, cara? Aquele negócio, cara, não, aqui na escada, pô, pra. A prótese é complicado também, né? O que é complicado Não, na pô, prótese? Não, pô, tu põe uma prótese, porra. Você Existem dois fazer do seu pênis um Robocop é foda. Existem 2 modelos de prótese. Ah. Uma que a gente chama de semirrígida e a outra que é a inflável. Então Ah, são 2 próteses. Sim, sim. A semirrígida, Essa que me espanta, a semirrígida, ela mantém um tônus peniano o tempo todo. É, o pênis fica ali meia bomba o tempo todo, né? Não fica meia bomba, não. Ele fica bom o tempo todo. Ah, entendi. Ele fica bom o tempo pronto. todo. Então, porque na prótese você preenche os 2 corpos cavernosos com a prótese. Uhum. Então, onde encher de sangue, está cheio Sim. tá repleto pela prótese. Então, ele fica em estado de ereção o tempo todo. Aí você dobra para lá ou para cá para não ficar Esse com- é o com a tenda- modelo que o Cajuru usou, né? com a tenda Que do usa, circo certo? armado o tempo todo. Bom, eu Opa, não conheço temos tão um bem o fã do Cajuru. Cajuru aí. aqui. Não, é porque Pra dar tem esse tipo um... de detalhe. Não, é Eu porque sei. tem um episódio do Greg News que ele fala sobre o Cajuru, que é essa prótese aí. É, né? É. Não, Eu o já Cajuru assisti. pode, pô. É. O Cajuru é polêmico. Meteu mas aí, logo na eu- prótese. Outra, desculpa. E aí, em relação à prótese, os grandes, assim, que o Cajuru é também, é o diabetes, né? O diabetes Uhum, causa tem isso. impotência sexual e impotência sexual grave. Porque a prótese é o último recurso que a gente tem. Então, você tem terapia oral, você tem medicação injetável. Quando você faz tudo e não tem resposta, você põe a prótese. Normalmente, você não põe prótese em gente jovem. Não, prótese tem as indicações bem específicas. E essa é a rígida, né? A rígida. Qual é que é a outra? A outra é a inflável. A inflável é alta tecnologia também, é mais ou menos a mesma tecnologia do esfíncter, que a inflável tem uma É uma bombinha? bombinha que fica debaixo da pele, né? Ninguém vê, e você aperta ela, enquanto você vai apertando, vai inflando. E aí seu pênis vai ficando ereto. Ao que você termina de ter relação, você aperta um controlezinho também, e aí... Faz barulhinho? Não, faz não. Não, igual calibrar pneu Não. de Honda Bis. A pergunta, Não. doutor. A pergunta. Não, e é assim, é bem bacana. A prótese inflável é uma coisa realmente bem diferenciada. É. O fogo da primeira prótese, né, cara, é assim, é você viver de pau duro a vida inteira. Isso é foda, né? Aí é que eu vou te falar. Aí que os caras gostam, né? Aí eu vou te falar também. Depende da condição do psique de cada um, É. entendeu? Então, eu já pus prótese em senhor de 78 anos, mano. Cabeça do cara operou de câncer de próstata, ficou Lá impotente. E voltou lá comigo depois de 1 ano, 2 anos. Falou, doutor, eu falo pra você, não dou conta não, tem que pôr. 78 anos. 78 anos. E achei, depois voltou comigo lá, acompanhou comigo acompanhei ele até os 83, 84 anos. E ele, meu irmão, não tinha conversa com ele não, estava satisfeitíssimo com a prótese, achava que tinha sido a melhor coisa que ele tinha feito depois da cirurgia. Que maravilha. É, né? e tem gente que não quer pôr, que acha que não, doutor, já tive muita relação sexual na minha vida, estou satisfeito, estou tranquilo, minha vida não é isso mais. Brocha mesmo, um problema menos. Eu vou pensar assim, vou ficar broxa. É. Pô, É o que eu tô um falando pra você. problema mesmo. dane. A parte de função sexual, cara, tá muito também ligada à cabeça do cara. É óbvio. Entendeu? Esse negócio de, ficou duro, não ficou duro, isso aí, a cabeça tem que estar boa. Você tem que, o que você quer da sua vida pra você poder pôr uma prótese? Não, eu quero, eu gosto, faz diferença pra mim,
põe a prótese. E às vezes o cara... A diferença, de fato, na balança metafísica do cara é tamanho que tem que pôr mesmo. Né? Exatamente, é o que eu tô falando pra você. O cara se sente, até nem tem tanta relação sexual, mas o cara tem aquela sensação de estar vivo com a prótese. Então, Daí só tem essas duas formas, então? normalmente sim, só a semirrígida e a inflável. Normalmente não, são só essas duas formas. Já diria Django, né? Não vou pro Velho Oeste desarmado, né, irmão? Tem como entrar no Texas Não tem desarmado. Doutor, outra coisa que tá uma moda da moléstia isso aqui, eu tenho vários amigos que estão fazendo isso, alguns na base da automedicação, que é gostoso, né? Maravilhoso. Ironizando, naturalmente. Mas a tal da testosterona. Os caras estão aplicando aquilo assim, a torta e direito, né? A testosterona é até uma área que não é muito Ligado à urologia. Não, é ligada à urologia, mas não é muito ligada ao tipo de urologia que a gente normalmente, como a gente faz. O urologista, normalmente, ele trata pacientes que têm hipogonadismo. O cara está com a testosterona baixa, vai lá com a gente dosa a testosterona, troca uma ideia com o paciente, indica tratamento, repõe, usa, controla, mantém. O que o pessoal tem feito é anabolizar. Anabolizar não tem nada a ver com repor testosterona. Anabolização é um processo totalmente diferente. O cara faz para ter ganho de massa muscular e tal. A reposição de testosterona é bacana? É. Porque melhora realmente a capacidade cognitiva do paciente mais idoso, melhora a disposição para o trabalho, melhora o ganho de massa magra, melhora isso tudo, não tenha dúvidas. Mas uma coisa é você repor uma coisa que está falha e a outra coisa é você anabolizar. Então, hoje, normalmente, quem trabalha mais com anabolização, então, tem médicos especializados nisso, tem nutrólogos que trabalham com isso. Então, eu acredito assim, se o cara está pensando em alguma coisa nesse sentido, procura um especialista da área e faz uma coisa direitinho, porque tem consequência lá na frente. Qual é o nível, assim, médio de testosterona, digamos assim, saudável? Não, aí tem os níveis de laboratório, né? Entre 300, assim, tem laboratório que é 280, 180, então a gente recomenda que abaixo de 300, se o paciente tiver sintomas, letargia e tal, aí você tem que repor e tem que tratar. Um amigo meu que joga baralho comigo, tava em 1.000 e pouco dele, fazendo isso aí, anabolizando. Anabolizando. 1.000 e pouco é saudável? Ele não, 1.000 e pouco não é muito alto, não. Tem gente que vai para 3, 4, 5 mil de testosterona. Cara, uma medicação que a gente usa a cada 20 dias, o cara usa 2 por dia durante 10 dias. E qual é o efeito colateral que você pode ter, hein? Nessa supra-anabolização. A princípio, você faz uma alteração total do ciclo, né? Que você tem uns feedbacks que a gente trabalha entre hipófise, testículo. O testículo produz, a hipófise detecta no sangue, não tem pouca, manda o testículo produzir mais. Quando você estimula externo, a sua hipófise começa a mandar sinais para o testículo que, olha, para de produzir, que tem demais. Para de produzir, não produz mais. E isso, em larga escala e em grande, assim, por um período longo de tempo, isso pode levar, sim, à diminuição da fertilidade. Quando o cara está com a testosterona muito alta, normalmente ele está infértil. Porque o testículo para de produzir a testosterona e para de produzir o espermatozoide também. Entendeu? Então, quando o cara anaboliza por muito tempo seguido, a chance de infertilidade vai aumentando. E depois, quando ele para de tomar, aí tem que ver se realmente o organismo vai conseguir voltar a trabalhar e funcionar como funcionava antes. Isso é loucura, hein, bicho? Que coisa louca. E vem cá, uma pergunta de gente velha. Vamos lá. Existe alguma coisa que o cara pode fazer para ter um menino ou ter uma menina, como os antigos dizem? Ou isso é conversinha? Não. Isso aí é muito mais lindo do que qualquer outra coisa. No começo, se você for assim, se você for nos primeiros dias, não tem muita coisa provada cientificamente sobre isso. Se tiver muita testosterona, pode ser não. Isso aí é muito mais genética, não tem nada a ver com a testosterona. Isso é muito mais genética, com o espermatozoide, que é o homem que define, né? A gente tem espermatozoide X e nós temos espermatozoide Y. Né? Então, se chegar um Y junto, porque a mulher só tem óvulo XX, é só X. Então, se chegar um espermatozoide Y, vai ter um menino. Se chegar um espermatozoide X, vai ser uma menina. É sorteio, né? 50%. É bingo, amigo. É bingo. Cara, que papo maravilhoso. Chegamos aqui 50 minutos de papo. Doutor, muito obrigado, viu? Amigo, de fato, você agradeço. Tem ótima comunicação e bom carisma, além da competência. Obrigado. Eu queria só deixar aqui uma mensagem para vocês, assim, agora. O nosso mês agora que vai se iniciar. Pode até olhar para a câmera aqui para a gente gravar, ficar bonitão e a gente fazer um corte maravilhoso. Tá, gravando? Bacana. Então, eu queria deixar aqui de mensagem para vocês aqui que o mês de Novembro Azul não é um mês de câncer de próstata. O mês de Novembro Azul é um mês de cuidado com a saúde masculina.
Então, todos os homens devem se cuidar todos os meses. O mês de novembro, ele vem com essa pegada para o homem se lembrar que ele tem que cuidar, além do câncer de próstata, de todas as outras patologias associadas ao homem. A mulher tem o hábito de ir ao ginecologista anualmente e o homem precisa adquirir o hábito de frequentar o consultório médico para tratar diversas doenças. Entre elas, a mais comum agora, que é o que a gente falou, que tem uma incidência maior, que é o câncer de próstata, e por isso é lembrado em novembro. Queria deixar um abraço aqui para você, André, para o Augusto também, agradecer aqui vocês terem me dado esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre a saúde masculina. Não, nós que agradecemos o seu tempo, doutor. O papo foi ótimo, foi Obrigado, divertido, passou rápido. Esse foi o doutor Marco Túlio Alves Cruvinel. Doutor, brigadão. Augusto, saúde e bom caminho, querido. Para vocês também, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal. É verdade. Eu falo tudo doido, né? Se inscrevam, comentem, compartilhem e se cuidem. Tem esse detalhe. E esse programa contou com o apoio e oferecimento de Himitsu Restaurante, @Himitsu Goiânia. Tá aqui o @ dos caras. Entrem lá, curta as postagens do Himitsu e, sobretudo, vá ao Himitsu, porque o japa dos caras é qualquer coisa de outro mundo. Augusto Souza, ficamos por aqui. Beijocas, até a próxima. Valeu! Valeu, obrigado. Tchau, tchau.